Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria, um privilégio ter a sua companhia. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais. Hoje eu vim aqui de terno e gravata. Tenho certeza de que a live hoje será muito significativa, assim espero. Creio que nós vamos aprender muito com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então espero que todos estejam chegando aí devagarinho. Quero cumprimentar a todos. Espero que a cada dia nós possamos crescer mais em Deus, em Sua Palavra, em Seu amor. Hoje o tema da live é um tema delicado, mas muito importante, muito significativo. Eu espero que nós possamos crescer e amadurecer nesse contexto em que nós estamos vivendo, um contexto político, religioso, pandêmico, e a gente precisa mais do que nunca da Bíblia para que ela nos mostre qual o caminho devemos seguir, qual o caminho importante para todos nós. Então, eu gostaria de pedir algumas coisas a você que está chegando aqui. Em primeiro lugar, antes de nós orarmos e pedirmos a iluminação de Deus, não esqueça de curtir esta live para que o YouTube mostre para cada vez um número maior de pessoas, tá? É bem fácil de você fazer isso, basta você fechar os comentários do chat. E aí, então, depois você já curte, e depois se você quiser habilitar, habilita, se não deixa sem os comentários mesmo. Eu gostaria que todos nós estivéssemos bastante concentrados, tá bom? Então, o que eu vou pedir para você, além de curtir, para que o YouTube mostre para mais pessoas, que será bem significativo. Eu tentei até desabilitar os comentários aqui, em tese tinha desabilitado, mas não desabilitou. Então, eu sei que tem muita gente desejando bom dia, feliz sábado, etc. Mas vai ser mais importante ainda o seu não escrever para que as pessoas possam estar bem concentradas naquilo que eu vou falar no dia de hoje sobre cristãos e política, direita e esquerda, e nós precisamos de iluminação de Deus para que esse tema traga luz a todos nós, e a gente precisa mais do que nunca de equilíbrio nesse momento, né? De equilíbrio. Então, que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Eu convido você para orarmos. Fique até o final da live para que você tenha a visão completa, tá? E não apenas parcial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pela participação de cada um de vocês. E vamos juntos orar a Deus para que o Senhor nos ilumine na compreensão, na reflexão. Tenho certeza que será positivo termos luz nesse momento e que cada dia estejamos mais perto da vontade de Deus para nós. Então, se você puder fechar os olhos, curvar a fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre nos deixou a Bíblia, a tua palavra, como um norte. Nós queremos, ó Deus, aprender dela nesse momento difícil, complexo do nosso país. Por favor, estenda a tua misericórdia, estenda o teu amor sobre nós. Nos ajude a compreendermos as Sagradas Escrituras, que elas lancem luz à nossa vida intelectual, emocional, espiritual, e que o nosso coração esteja sempre diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Rogamos mais uma vez que o Senhor ilumine a nossa mente e que tenhamos clareza do momento em que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a termos a postura que o Senhor deseja. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que eu tenho, não vou dizer vários, mas alguns amigos e conhecidos que atuam na vida pública, né? Ao longo do meu ministério, conheci deputados, senadores, governadores, conversei com vários deles, estive em seus palácios governamentais, abrindo a palavra de Deus, conversando com muita gente. E de vez em quando, alguém me pergunta, inclusive eu já preguei sobre isso na TV Novo Tempo,
Alguém me pergunta se um cristão pode se envolver com política. Essa é uma pergunta que geralmente se faz, né? E não só a mim, mas a outros líderes religiosos também. E o exemplo que trazem biblicamente é de Daniel e José, certo? Então ali sempre vem uma postura de pessoas, né, dizendo assim, olha, eles eram políticos, né? Bom, deixa eu explicar algumas coisas para você. É possível alguém no meio político ser honesto, correto e íntegro? Claro que é. Mas se você me perguntar se isso é fácil, eu vou dizer que não é. É muito difícil, muito difícil. Porque todo o sistema ele está baseado em regras desonestas. As regras práticas, né? Então é muito complicado você querer jogar com outras regras um jogo que tem outras regras. Por exemplo, se você vai jogar futebol, você não pode pegar a bola com a mão e sair correndo, porque a regra do futebol diz que você não pode tocar com as mãos na bola, a não ser que você seja o goleiro. Essa é a regra. Se você quer se inserir no futebol, você tem que respeitar a regra. E a regra que está nas sombras da política brasileira, infelizmente, é a regra do suborno, do toma lá da cá, é a regra corrupta. Então, é possível se manter puro no meio nesse meio? Eu acredito que seja possível, mas é muito, muito difícil. Quando usam o exemplo de Daniel e José, eu sempre explico que é o seguinte: em primeiro lugar, eles não eram políticos, eles eram servos de Deus. Segundo, eles estavam não no legislativo, eles estavam no executivo, se a gente quer fazer uma comparação. E em terceiro lugar, eles não se candidataram a nada. A nada. Aliás, eles estavam, tanto respectivamente, né, Daniel na Babilônia e José no Egito, contra a vontade deles. Um foi cativo e o outro foi vendido. E lá eles atuaram e foram tratados como escravos, até que em um determinado momento Deus os colocou em funções do executivo na época. Eles não se candidataram a nada. Então, se você quer se candidatar a alguma eleição, isso é uma decisão sua. Se você perguntar para mim, você me aconselha a fazer isso? Eu não aconselho ninguém a entrar na política. Ninguém. Mas se você quiser entrar, saiba que você tem o direito de entrar. Eu não acho que é pecado entrar na política. Eu só acho que é errado você usar o exemplo de Daniel e José para justificar a sua entrada na política. Aí não, porque eles não se candidataram a nada, eles foram colocados ali. Então esse é um primeiro aspecto que é muito significativo, é muito importante você ter como pano de fundo. Bom, hoje nós vivemos isso dito, eu quero dizer para você da minha preocupação com o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um período de fla-flu, em momentos de cancelamento, de tal maneira que quando alguém se posiciona para um lado ou para o outro lado cancela aquele indivíduo, mesmo sendo todos nós cristãos. Você sabe o que eu estou dizendo. Se o indivíduo é da esquerda, ele odeia quem é da direita, e quem é da direita odeia quem é da esquerda. E eu vou dizer uma coisa para você. E agora a gente já vai, minha ideia é a gente passar assim uns 40% do tempo fazendo análises um pouco mais políticas e sociológicas e até filosóficas, e 60% lançando luz a tudo isso. Então, por isso fique comigo nessa live até o final e vá já curtindo aqui a live para que mais pessoas possam ver. Tem 1000 pessoas assistindo e só 400 likes. Dá um like para que o YouTube mostre essa live para mais pessoas, tá bom? É muito importante isso, você ajuda a divulgar. Bom, então eu preciso, antes de mostrar o que a Bíblia declara, eu preciso levantar a problemática
para que não fique apenas com as informações que nós temos por aí, a gente precisa dar uma sintetizada. Então, você entendeu o que eu vou dizer? Então, o primeiro conceito que eu estabeleci aqui é um cristão estar na política é complicado, delicado, difícil, mas não é pecado e nem impossível que alguém seja honesto ali dentro. Mas é muito, muito difícil, porque as regras do jogo, do subjogo, né, do jogo que está por baixo, é o jogo da corrupção, do toma lá da cá, da politicagem, né, daquela coisa ruim, perniciosa, e de venda de votos e todo aquele negócio que eu e você conhecemos. Então é muito difícil. Alguém pode se candidatar? Pode. Eu aconselharia alguém a entrar na vida pública no Brasil? Eu não aconselharia, mas se a pessoa quiser ir, se ela se sentir chamada, ela vá. Só não use o caso de Daniel e de José para justificar a sua candidatura, porque eles não se candidataram a nada, eles foram empossados ali pela orientação e sob a orientação de Deus, porque Deus tinha um propósito para eles ali. Então eles não se candidataram a nada, eles não fizeram campanha, votem em mim, eu vou ajudar, eu sou um bom cristão. Eles não fizeram campanha dizendo nada, eles simplesmente foram colocados ali. Então é como se um governador nomeasse um cristão para ser um secretário de justiça, um secretário de segurança, um secretário de educação. Ele foi nomeado para aquela função. Você entende o que eu quero dizer? Ficou claro isso? Bom, agora eu quero explicar para você algumas coisas importantes, que eu julgo bem importantes mesmo. Todos nós cristãos, não queremos a corrupção. Todos nós queremos um país melhor. Todos nós. E isso é legítimo. Aliás, você sabe que a Bíblia declara que Deus julgará também as nações. Existem nações mais justas que outras. Existem nações mais corretas que outras, e você sabe disso. Existem ditaduras, mundo afora, que têm uma opressão terrível sobre o seu povo. Deus julgará governantes e nações, né, suas escolhas como nação. Então nenhum de nós quer um país cheio de corrupção, de ladroagem. Todos nós queremos um país onde não exista, onde a gente tenha saneamento básico, onde não exista analfabetismo, nem o direto, nem o funcional. Todos nós queremos uma carga tributária menor, porque ninguém aguenta pagar as cargas tributárias que nós pagamos, a gente trabalha muito e não tem retorno de nada. Então tudo isso vai gerando uma indignação no coração das pessoas a tal ponto que elas explodem. E quando elas divergem ideologicamente de um lado ou de outro, acabam se ferindo. E tudo isso é porque todos nós queremos a mesma coisa, um futuro melhor. Mas nós divergimos em visões, né? De um lado e de outro. É o pêndulo da humanidade. Ora a gente está de um lado, ora a gente está de outro. Ora de um lado, ora está de outro. E eu não sei se você já percebeu, mas quem é direita, Bolsonaro, acha que é impossível um cristão ser esquerda, Lula. E quem está na esquerda, Lula, acha que é impossível um cristão ser direita, Bolsonaro. Percebeu isso? Sabe por que acontece esse tipo de pensamento e isso acaba sendo aflorado em tempos como os nossos? Porque tanto a direita quanto a esquerda, tanto um representante quanto o outro, defende coisas que o cristianismo também defende, mas os dois lados também têm coisas que o cristianismo condena. Eu vou começar, por isso que eu digo para você ficar até o final, eu vou começar com a direita e depois vou para a esquerda. E eu vou mostrar para você que existe incompatibilidade dos dois lados com o cristianismo. Por isso é tão complicado nós tomarmos partido. Preste atenção. Por exemplo, um cristão, ele não pode compactuar com a visão armamentista. E eu vou te explicar para você biblicamente por quê. Porque quando o povo de Israel quis se rebelar contra os romanos e achavam que Jesus seria esse grande líder, Jesus disse, a minha revolução não é para cá, não é para esse mundo.
Aliás, quando Pedro arrancou a orelha de Malco com a espada, você pode imaginar que a cena não foi bonita. Jesus vai lá, repreende Pedro, pega a orelha de Malco e devolve aqui para o rosto de Malco. Então, não é por força, não é por violência, é o que a Bíblia diz. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, essa visão armamentística, ela não deve ser defendida por cristãos. Vamos lá. Um cristão, vamos lá que depois eu vou falar dos erros horríveis que a esquerda tem. Estou falando da direita, vou falar da esquerda. Por exemplo, nós jamais, como cristãos, podemos defender qualquer tipo de tortura. Jamais. Defender torturador ou tortura, isso é um absurdo, até porque o teu Salvador foi torturado antes de morrer. Então, isso é completamente incompatível com qualquer cristão. Você não pode apoiar tortura. Não importa se o indivíduo é ladrão, se é bandido, o que for. Essa história de que bandido bom é bandido morto, e essa fala não está na boca de um cristão. Bandido bom é bandido convertido, como o ladrão na cruz. Bandido bom é bandido que aceitou Jesus e mudou a sua prática, que teve a sua transformação. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido que conheceu a Bíblia através daqueles que já conheceram a Bíblia e que foram levar. Existem ministérios lindíssimos de todas as denominações nas cadeias, porque nós acreditamos na conversão e na transformação de pessoas. Então, tortura, nem pensar. Não importa se o indivíduo é comunista, não importa se ele é socialista. Um cristão jamais poderia pensar em defender tortura ou torturadores. Jamais. O teu Salvador foi torturado pelo governo vigente. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo foi torturado. Os discípulos foram torturados e assassinados pelo sistema. Todos nós cristãos sabemos que nos últimos dias nós cristãos seremos torturados e mortos. Como que você pode defender uma coisa como essa? Está errado. Um outro aspecto. Deus lhe deu a você e a mim liberdade. Sabe o que é isso, liberdade? Livre-arbítrio. Qualquer sistema político que tire de você liberdade deve ser rechaçado. Qualquer sistema político. É por isso que nós cristãos não apoiamos qualquer ditadura, porque a ditadura deixa e tira da pessoa o direito dela se expressar. E um dia fecharão nossas igrejas, não por causa de uma pandemia, mas por causa das nossas crenças. A nossa liberdade será tolhida, a nossa liberdade será rasgada. Então nós não apoiamos nenhum tipo de ditadura em lugar nenhum do planeta. Nós cremos no dom inalienável dado por Deus, chamado liberdade, livre-arbítrio, para pensarmos o que desejarmos, inclusive para que as pessoas pensem diferentes de nós. É por isso que no cristianismo, qualquer indivíduo pode abrir uma sinagoga. Pode existir templos budistas dentro de um país cristão como o Brasil, porque nós respeitamos o pensamento e a crença de cada pessoa. Então, qualquer tipo de ditadura, qualquer manifestação a favor de ditadura, nós somos contra. Contra. Esse é um aspecto da direita. Agora, da direita atual, né? Ou da extrema direita. Agora eu vou falar a respeito da esquerda. Não dá para você defender, meu amigo, o aborto. Porque o aborto sempre acaba mal. Alguém acaba morto. Ou a criança ou a mãe. Nunca acaba bem. Nós, cristãos, somos contra o aborto. Existem questões éticas a serem debatidas, existe espaço para conversarmos se todo e qualquer aborto deve ser criminalizado ou não, existem circunstâncias, etc. e tal,
E não é pecado você conversar sobre isso. Agora, o corpo não é da mulher, existe um ser ali dentro. Ela diz, né, as feministas, o corpo é meu, eu que decido. Não, ela não está decidindo a respeito do corpo dela, ela está matando um outro ser que não é ela. E nós cristãos somos contrários ao aborto. Então, quando a esquerda defende o aborto, nós não compactuamos com isso em hipótese alguma, porque nós somos a favor da vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, não matarás nos 10 mandamentos. Você quer ver um outro exemplo? E quantas postagens eu já fiz e quantos sermões eu já fiz contrário ao aborto, e que é contrário à esquerda. Então, não venham me rotular nem de esquerdopata e nem de bolsomínio, porque eu não sou nenhuma coisa nem outra. Porque existem coisas falhas de um lado e do outro. Você quer ver outro aspecto? Eu apanhei muito quando eu fiz um sermão na Novo Tempo sobre a diabólica ideologia de gênero. Nós somos completamente contrários a essa ideologia satânica que tenta se infiltrar em todos os cantos do mundo através das grandes mídias convencionais e através, inclusive, de governos de esquerda que querem fazer uma ditadura da minoria sobre a maioria. Nós somos contra isso. Então, nós não compactuamos com ideologia de gênero. Nós não compactuamos, por exemplo, com o uso do dinheiro público para financiar as passeatas gay. Assim como nós também não compactuamos com o dinheiro público para financiar passeata a favor de Jesus. Porque o dinheiro público não é para isso. O dinheiro público é para dar comida para quem não tem, é para melhorar o sistema de saúde, é para trazer segurança à população, infraestrutura. Então, veja que existem dois lados de uma mesma moeda podre. Então, qual que é a minha grande preocupação? E se você ainda não curtiu aí, curte para que mais pessoas possam saber que essa live está acontecendo aqui. É muito importante você curtir, tá bom? O YouTube mostra isso para mais pessoas. Agora veja o que eu vou dizer para você. A minha preocupação é quando eu vejo os meus amigos, os meus irmãos cristãos lacrando e endeusando qualquer líder religioso. Querido, você já tem um Salvador, você já tem uma ideologia, e a sua ideologia é Jesus, o teu Messias, o teu Criador. O teu reino, a tua pátria não é desse mundo. Pare de colocar a tua cara a tapa, brigar com a tua família, cancelar amigos, ficar brigando, se desgastando, sofrendo nas redes sociais para defender quem de fato não tem compromisso com a Bíblia, nem de um lado nem do outro. Eu e você sabe o que fazemos? Eu vou dizer para você o que nós fazemos. Nós lembramos lá de Romanos, certo? Que declara que toda autoridade é constituída por Deus, e a gente ora por toda autoridade. Eu oro para que esse governo dê certo, como eu orei para que o governo anterior desse certo. Em que sentido? Que minorasse o sofrimento do pobre, que colocasse esgoto para as pessoas, porque existem milhões de pessoas no Brasil que não têm água encanada em casa. Eu torço para que cada governo seja temente a Deus, mas eu não me comprometo com nenhum. E eu vou dizer mais para você. Vou dizer mais. Você e eu temos uma pátria que não é dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Eu e você sabemos que nenhum governante nesse planeta vai resolver os nossos problemas a não ser o Senhor Jesus. Então, amigo, em nome de Cristo, reflita no que você tem feito. Eu vou dizer para você, eu nunca disse em uma rede social em quem eu voto.
Nunca. Porque eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. Eu não tenho compromisso com nenhum líder político, eu não tenho compromisso com nenhum partido político e com nenhuma ideologia, porque as duas ideologias, de direita e de esquerda, são falhas. Por que são falhas? Porque são feitas por seres humanos. Então, se é feito por ser humano, então é falha. Ah, mas tem uma que é mais falha que a outra. Essa é uma avaliação que você deve fazer e analisar. Eu, Ivan, tenho um compromisso de apoiar qualquer governo, de direita, de esquerda, de centro, do que for, desde que esteja em harmonia com a Bíblia. Porque o meu partido é de Jesus. O meu partido não é de centro, não é de esquerda, não é de direita, o meu partido é Cristo. E eu não vou usar a minha liderança espiritual para influenciar ninguém a votar em qualquer pessoa, porque eu acho que isso é uma responsabilidade sua e não é meu dever influenciar você nem para a esquerda nem para a direita. E eu olho com muita preocupação e temor quando líderes religiosos influenciam pessoas, as multidões, a votarem para lá ou para cá. Está errado essa postura. Aliás, eu quero lembrar a você que todas as vezes que religião e Estado se uniram, houve morte em nome de Deus, assassinato em nome de Deus, perseguição em nome de Deus. Você se lembra de Constantino, né? Você se lembra, agora falo com muito carinho aos meus irmãos católicos, existem muitos irmãos católicos que me seguem. A Igreja Católica reconheceu vários erros num ato de humildade e de reconhecimento. E essa mesma Igreja Católica reconheceu erros do passado. E esses erros aconteceram, sobretudo, pela união da Igreja com o Estado. Perseguições, corrupção. Não é bom Igreja e Estado juntos. É claro que os cristãos se viram representados no atual governante do país porque se aproximou de nós evangélicos. E para muitos isso é muito bom. Eu não sei se é tão bom assim. Eu não sei se essa proximidade entre Estado e Igreja é positiva, nem com a Igreja Católica, nem com os espíritas, nem com os evangélicos. Eu acho que eles têm que governar para a nação brasileira e não para movimentos cristãos ou não cristãos, porque hoje estão apoiando literalmente os evangélicos. Amanhã eles podem estar apoiando abertamente as religiões afro, ou amanhã eles podem estar defendendo e dando espaço ao Islã. Então, queridos, eu e você precisamos de uma postura. E eu quero agora começar com a Bíblia. Olha só o que diz Jeremias 17, 5. A Bíblia diz o seguinte aqui, ó, Jeremias, anote aí a passagem, Jeremias 17, 5 diz assim, aqui é Deus dizendo, assim diz o Senhor, é Deus dizendo, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Há uma maldição, Deus declara, maldito o homem que confia no homem. Em nome do Senhor Jesus, a sua esperança está em Cristo e não em nenhum homem, nem da direita, nem da esquerda. Por que você está depositando a sua esperança em cima do homem? Você realmente acha que esses homens são puros, né? Que eles estão ali bem intencionados, que eles querem o melhor para o Brasil? Querido, é muita inocência. Porque a Bíblia diz o seguinte, não devemos confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. A minha confiança e a sua confiança precisa estar no Senhor, é o que a Bíblia diz. Você quer ver Deus dizendo isso? Agora, o mesmo livro de Jeremias, eu li o capítulo, verso 5, vou ler o verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.
Então a Bíblia, ela faz assim, é Jesus falando para você e para mim aqui, ela faz uma distinção, ela diz assim, maldito o homem que confia no homem, e ela diz, bendito o homem que confia no Senhor. Isso precisa estar evidenciado para você e para mim, evidenciado. Nós não podemos endeusar nada nem ninguém. Ontem nós vivemos uma das sextas-feiras mais complexas da nova república, quando o ex-ministro Sérgio Moro fez declarações pesadas da tentativa de interferência do presidente da República em tentar ali, de alguma maneira, ter acesso a algumas informações ou mesmo manipular as investigações da Polícia Federal. Aí, às 5 da tarde, o presidente veio a público, disse que era tudo mentira, que na verdade era o Sérgio Moro que estava tentando fazer uma chantagem para poder ser indicado como ministro da STF. E aí então, mais tarde, o Moro apresenta conversas de WhatsApp mostrando ou tentando provar ou provando, evidenciando de que realmente o que ele disse era verdade, até porque um ex-juiz de direito com mais de 20 anos de carreira não iria fazer declarações públicas se não tivesse provas. E ele as tinha e as tem. E aí então, sabe o que acontece agora? Há uma transferência. E aí eu vejo nas redes sociais dizendo, agora temos um novo mito. Sérgio Moro, agora é um novo mito. Gente, pelo amor de Deus, você é mais inteligente do que essas fake news e esses marqueteiros de internet. A sua confiança está em quem? Não adianta você migrar de um Salvador para outro Salvador humano. Eu e você precisamos viver em Jesus, confiando nele. Sabe por quê? A turma que gosta de escatologia aqui, né, que gosta do estudo do Apocalipse, etc. Não vai existir uma ordem mundial? Ou não vai existir? Vai existir, não vai? Não vai existir um governo global, não é isso que as profecias apontam? Ora, e esse governo, ele não vai ser meio salvador da pátria? Ele não vai tentar resolver, o anticristo não vai resolver os problemas insolúveis da humanidade? Não se apresentará como uma pessoa íntegra, boa, verdadeira e honesta? E nós sabemos que tudo isso é uma grande fake news do diabo para depois perseguir o povo de Deus. Nós não sabemos de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela te dá um norte. Ela diz assim, meu filho, não se decepcione com os governos desse mundo. Por que você acha que Deus resistiu tanto com o povo de Israel e não queria dar um rei para eles? Deus é claro, Deus disse assim, olha, esse rei vai cobrar pesados impostos de vocês. Esse rei pode conduzir vocês para caminhos ruins. O sistema de governo que Deus estabeleceu para Israel era teocracia, não era monarquia, não era democracia, não era ditadura, era teocracia. Deus seria o governante deles, um Deus justo, correto, amoroso, queria encaminhá-los sempre, mas não. O povo de Israel quis a monarquia, por quê? Porque todas as nações tinham rei, eles queriam um rei, e o primeiro rei de Israel, Saul, nós vimos o que aconteceu. E a história, se você fizer um levantamento dos reis de Israel, infelizmente existiram muitos mais reis péssimos para o povo, desastrosos para o povo, do que reis bons. Por isso que Deus disse, eu não quero que vocês tenham um rei, vai ser ruim para vocês, não vai ser bom para vocês. Porque maldito o homem que confia no homem. Agora, veja, eu não sou a favor do analfabetismo político. Eu não sou a favor de que você não exerça sua cidadania. Você deve exercer sua cidadania. Eu sou a favor que você vote. Eu sou a favor que você pesquise, que você analise. Nós somos seres racionais. A gente tem que escolher o melhor ou o menos pior. A gente tem que escolher, a gente tem que exercer nossa cidadania. É nosso papel olhar muito bem quem a gente vai votar para deputado, para vereador, para prefeito, governador, presidente, senador. É nossa obrigação.
Agora, a minha confiança e a minha esperança está ali? Não. Sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia e você também. Por isso eu rechaço aqui toda e qualquer manifestação de líderes políticos, de qualquer denominação religiosa que queiram voto fechado, que queiram fazer o voto de cabresto, que vão até os seus púlpitos e definem em quem o povo tem que votar. Porque esse não é o papel de nenhum padre, não é o papel de nenhum pastor, esse não é o papel de nenhum líder religioso. E eu acho que qualquer líder religioso que tenha feito isso deve vir a público pedir perdão e desculpas ao seu rebanho. Porque nós não podemos lacrar em cima de políticos, porque a gente não conhece o coração do homem. E esse é o próximo texto que eu quero ler. Eu estou focado só no livro de Jeremias aqui para você. Veja o que o livro de Jeremias declara aqui no capítulo 17, no verso 9. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem é desesperadamente corrupto. Não é só dos políticos, o meu e o seu. Nós somos assim. O nosso coração é assim, infelizmente. É por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para destruir a obra do diabo na nossa vida. Ele veio para nos dar esperança. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. A orientação bíblica, a orientação que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, olha só o que diz aqui. 13, a partir do verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Então, é assim, eu vou ser bem claro com você. Deus permitiu que Jair Bolsonaro fosse presidente do Brasil? Permitiu. Qual é o meu papel como cristão? Orar por ele. Trabalhar para que as coisas andem bem, para que as coisas funcionem, para que a gente tenha uma nação onde o pobre sofra menos e ele possa ter condições de sair da pobreza, da miséria, porque são pessoas, nossos irmãos, que estão sofrendo e que não tiveram as mesmas oportunidades que eu e você, que temos uma internet nesse momento para acompanhar a live. Eles não têm essas oportunidades, eles não tiveram acesso à educação, à cultura, não tiveram acesso a nada. O nosso papel é orar, concordar com o que é possível concordar e discordar daquilo que não é possível concordar. Então, se esse governo está aí, ele merece o nosso apoio tanto quanto ele nos permita dar. Se entrar em conflito com qualquer aspecto da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Mas isso também vale para os governos anteriores. Com os governos de esquerda, qual que era o nosso papel? Orar, torcer, trabalhar e ajudar. E concordar com tudo que é possível e discordar de tudo aquilo que não existe base na Bíblia. Sabe por quê? Porque você já tem uma ideologia, que é muito mais do que uma ideologia, a sua crença, a sua fé. Você tem um partido, esse partido é o partido de Cristo. Quem pauta a nossa vida é Jesus, não é nenhum partido, não é nenhum líder político. Quando nós temos uma postura como essa, nós estamos resguardados e protegidos pela Bíblia. Nesse momento, há muita gente indignada, muita gente arrependida e muita gente feliz, dizendo, eu disse, eu falei, ha, 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 hu, hu, hu. Outros dizendo, eu tô com o Bolsonaro e não abro. Quando eu apertei 17, estava a foto do Bolsonaro e não do Moro, então eu fecho com o Bolsonaro. O outro diz assim, não, nasce um novo mito, Moro 22. E aí o povo diz assim, não, agora é a volta do PT, a volta do Lula. E aí começa toda... Sabe o que eu e você fazemos? Nós oramos. Nós clamamos a Deus e pedimos misericórdia e pedimos, Senhor, toma conta desse país, toma conta dessa nação. Ajude-nos, Senhor. Estamos perdidos. Nossa nação é uma nação injusta, corrupta.
nossos políticos são completamente perdidos, a maioria deles, perdidos espiritualmente, perdidos como líderes. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, salve a nossa nação. Por favor, Jesus, a nossa esperança está no Senhor. Sabe essa postura? Essa é uma postura de alguém que não vai na internet para humilhar, para criticar, para cancelar ninguém, para lacrar, para tirar sarro. A postura do cristão é uma postura de humildade e sempre com o viés bíblico. Eu olho para esse governo que está aí. Tudo o que ele fizer que esteja em conformidade com a Bíblia, eu apoio. Se entrar um governo de esquerda, eu olho, oro e observo. Tudo que eu puder apoiar como um cristão, se não ferir nenhum princípio bíblico, o meu papel é de apoio. Porque Romanos 13, então a gente joga o capítulo 13 de Romanos fora. Romanos 13 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e taraná. Aí as pessoas dizem assim: então eu tinha que me submeter a Hitler, por exemplo? É isso que o senhor está dizendo? Não, existem muitas autoridades que não fazem parte do plano de Deus. Ou você acha que fazia parte do plano de Deus que os romanos estivessem subjugando e sendo os suzeranos, né, do povo de Israel? É claro que não. Agora, eu e você nos submetemos em que medida? Na medida em que não entre em conflito com a nossa crença. Então, quando o partido nazista surgiu, ele não tinha maioria. E quando o partido nazista estabeleceu valores ditatoriais, aí a gente sai de banda, a gente não aceita. Por quê? Porque a liberdade é um direito inalienável ao ser humano. Então a gente não concorda, a gente não compactua com ditadura. A gente defende a liberdade de expressão de qualquer denominação, de qualquer igreja, de qualquer ideologia. De qualquer ideologia. Então a gente não tortura outros porque pensam diferente de nós. E quando do outro lado aparece com ideologia de gênero, eu fui o primeiro a ir para a televisão e descer a lenha e mostrar biblicamente quão diabólico é isso e que nenhum cristão pode compactuar ou silenciar diante disso. Um cristão é, antes de tudo, um corajoso. Os cristãos, eu quero lembrar aos senhores, eles defendiam a fé deles no passado, os primeiros cristãos, que eles entregavam a vida, eram mártires. Eram queimados vivos pela fé que possuíam. O cristão nunca se acovardou. Só que a gente não usa espada, como Pedro usou. A gente não usa .40, a gente não usa Glock, a gente não usa 12, a gente não usa essas coisas. As nossas armas são outras. Nós nos posicionamos com gentileza, com educação e com a firmeza. Nós temos mãos de ferro com luvas de pelica. Nós não baixamos o nível, nós não falamos palavras de baixo calão, nós defendemos as crenças bíblicas com seriedade, com serenidade, com clareza para todas as pessoas, seja de esquerda ou de direita. E se estiver em harmonia com a Bíblia, nós aplaudimos e apoiamos. Se estiver contrário ao Bíblio, nós rechaçamos e nos levantamos. Por isso, existem coisas boas e coisas ruins, na esquerda e na direita. Mesmo que você não queira concordar com isso, existem coisas horríveis de um lado e de outro. Por isso eu pergunto, eu tenho que me posicionar em esquerda e em direita, entre Lula e Bolsonaro, entre seja lá quem for, pode ser o nome de José contra Paulo, de Pedro contra Paulo, não. Sabe por quê? Porque o meu reino não é desse mundo. Eu pergunto sempre a Deus, o que queres que eu faça? Eu sou um servo de Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou uma testemunha de Cristo. Por isso,
Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos usarem suas redes sociais, sua influência para defender qualquer político, para lá ou para cá, endeusando A ou B ou C. Não é esse o nosso papel. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer? Quem pode conhecer? Quem está falando a verdade, Moro ou Bolsonaro? Você tem a sua avaliação, eu tenho a minha, mas quem que pode ter a certeza? Ninguém está lá dentro daquele coração, ninguém participou daquelas conversas. Então sabe o que a gente faz? A gente confia em Deus. Sabe o que a gente faz? A gente clama ao Senhor e pede sabedoria a Ele. A gente implora a Deus por iluminação. A gente pede a Deus para que tenha misericórdia de nós e de nosso país. E a gente não empresta a nossa influência para defender ninguém. Não vale a pena brigar com nenhum familiar, não vale a pena ficar brigando com um membro de igreja, não vale a pena você fazer isso, porque você vai se decepcionar, porque é tudo ser humano. Então cuidado, cuidado. Você vai me ver sempre defendendo os valores e os princípios bíblicos, porque o meu compromisso é com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Me perdoem hoje por ter usado nomes, eu geralmente não uso. A maioria das vezes eu não uso, não cito nomes, mas hoje eu tive que fazê-lo, para que as coisas fiquem claras, translúcidas, transparentes. Sabe por quê? Porque eu vejo líderes religiosos à direita, vejo líderes religiosos à esquerda e vejo que aqueles que têm um pouco mais de bom senso e equilíbrio se calam, se omitem. Quantas denominações se omitem, ficam em silêncio, com medo de perder adeptos, ou de perder seguidores, ou de perder membros, eu não sei por qual motivo, mas se calam. Então, querido amigo, eu espero que você não me rotule, nem para um lado nem para o outro, porque eu não sou nem de um lado nem do outro. Sabe qual é o meu lado? É o lado de Jesus. Você nunca vai me ver aqui defendendo um político. Nunca vai me ver defendendo um lado ou outro. É claro que eu tenho as minhas convicções. Meus amigos pessoais, etc., eles sabem. Agora, você acha que eu vou exercer minha influência como um líder espiritual para conduzir você para algum lado? Nunca. Não é esse meu papel. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja não é estar no poder. O papel da igreja é lutar por liberdade religiosa, para que qualquer pessoa possa ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de pensar o que quiser, liberdade para você ser de direita, liberdade para você ser de esquerda. E nós cristãos não baixamos o nível. A gente não ataca ninguém, a gente não agride ninguém, a gente não cancela o outro ou odeia o outro porque alguém tem um pensamento ideológico, político diferente do nosso. Nós não usamos essas armas. A nossa postura, ela é aqui, ó, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então, o que a gente pode apoiar, a gente apoia, porque é bíblico. Aquilo que não pode ser apoiado, a gente não apoia, a gente se levanta contra, a gente se posiciona. Porque existem duas maneiras de você se posicionar. Uma é apresentando a verdade, a outra é mostrando e declarando o erro. O apóstolo Paulo, ele sempre usou essas duas formas. A primeira delas, Jesus sempre apresentou a verdade e apontou o erro. O apóstolo Paulo sempre apresentou a verdade e apontou o erro. E essa é a postura de qualquer cristão. Só que a nossa luta não é política. Os judeus achavam que Jesus era um líder político e Jesus disse não, não. O meu reino não é desse mundo. O meu reino é outro. A minha realidade é outra. Eu vim aqui para libertar vocês porque eu tenho um novo céu e uma nova terra para vocês. Isso aqui vai tudo queimar. Aqui não presta nada. Não presta nada. Então, amigo, em nome do Senhor Jesus, reflita na sua postura. Não odeie ninguém. Não lacre.
não pise, não humilhe. Você tem um líder. Esse líder é Jesus. Esse líder não é o seu pastor. Esse líder não é o seu padre. O seu líder é Jesus. Você é um cristão. Antes de você ser Assembleia de Deus, você é um cristão. Antes de você ser católico, você é um cristão. Antes de você ser adventista, você é um cristão. Antes de você ser presbiteriano, você é um cristão. Antes de você ser luterano, você é um cristão. Nós somos cristãos. Temos interpretações bíblicas diferentes. Mas eu e você seguimos a Cristo. E quando Cristo fala, qualquer padre, qualquer pastor, qualquer membro de qualquer denominação abaixa a cabeça e segue. Você tem o direito de não ser cristão. Mas se você quer seguir a Cristo, então você tem algumas posturas. Você não defende armas, se você é cristão. Você não defende tortura, você não defende ditadura, você não defende aborto, você não defende ideologia de gênero, você não defende casamento gay. Então você percebe que existem equívocos bíblicos de ambas as partes. Então, eu e você precisamos seguir o conselho de Cristo, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. A gente olha, analisa, reflete. Eu sei que essa é uma live onde ela tem a capacidade de deixar muitos tristes comigo, dos dois lados, de esquerda e de direita. E um pequeno grupo vai dizer, eu acho que é por aí o caminho. Eu sei que a maioria vai ficar indignada ou está rebatendo esses meus argumentos aqui mentalmente. Eu sei de tudo isso. Eu já vivi muita coisa para ter a inocência de que existiria ou possa existir alguma unanimidade. Mas é meu dever como seu amigo e como seu irmão em Jesus falar para você que a nossa esperança está em Cristo. Não está na esquerda, não está na direita. São homens falhos. E a Bíblia quer que você seja cidadão do reino celestial. Celestial. Querido, que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nossa nação. Dias difíceis estão diante de nós. Dias difíceis. Nós estamos numa crise econômica, numa crise política, numa crise sanitária. Nós estamos em momentos difíceis. Nós deveríamos, nesse momento, estarmos unidos. Esquerda, direita, católicos, evangélicos, nós deveríamos estar unidos para combater a crise financeira e a crise sanitária do coronavírus. Você sabe que essa não é a realidade. Nós estamos mais divididos do que nunca em um momento onde deveríamos estar unidos. Por isso, amigo, vamos nos unir pela Bíblia. Tenha mais amor e menos ódio. Poste coisas bíblicas. Se posicione pelo que é correto. Lembra-se daquela frase? O mundo precisa de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam, que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que permaneçam firmes pelo que é reto, mesmo que desabem os céus. A gente precisa estar assim e ser assim pelo poder e graça e misericórdia de Cristo. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos falhos. Todos nós temos problemas, lutas, dificuldades. Nenhum de nós pode apontar o dedo na cara de ninguém. Todos falhamos. Mas a gente precisa saber o que defender e não quem defender. Nós defendemos os princípios bíblicos, porque o cristianismo é que rege a minha vida, é Jesus quem rege a minha vida, não é nenhum político. Então, em nome do Senhor Jesus, reflita sobre a sua postura. Cuidado, eleições vão acontecer, provavelmente esse ano vão acontecer. Cuidado ao fazer campanha para A, para B ou para C. Cuidado, cuidado. Eu sei que você é sincero, eu sei que você quer o melhor para o Brasil, mas cuidado,
Estude, leia, pesquise, exerça a sua cidadania, mas cuidado, cuidado, para não ser reprovado naquilo que você aprova. Que Deus nos dê a sabedoria, simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. E que Deus conduza o nosso país, conduza a nossa nação. Quero, em nome de todos os líderes religiosos, eu sei que nenhum deles me deu essa autorização, mas eu faço meia-culpa de todos os líderes religiosos de qualquer denominação que porventura tenha conduzido seus rebanhos a votar em A ou B ou C. Nos perdoe pelos erros. Não é papel de nenhum líder religioso fazer isso. Não é papel de nenhum pastor, de nenhum padre conduzir rebanho a votar em político algum. Cuidado, cuidado, amigos. Muito cuidado. Sabe, eu tenho admiração profunda por todas as denominações que não indicam candidatos para os seus membros votarem. Cuidado, cuidado. Quando uma igreja, uma denominação, lacra e fecha com o seu próprio político, isso é um perigo muito grande, muito grande. Deus nos deu liberdade e essa liberdade precisa ser exercida. É desleal um líder religioso conduzir seus seguidores a votarem em um ser humano por qualquer tipo de interesse, porque vai ajudar a igreja, porque vai ajudar com o terreno, porque vai ajudar com isso ou com aquilo outro. Nós precisamos de liberdade. Nos perdoe se em algum momento alguns de nós conduziu de maneira equivocada o voto ou ficou se posicionando. Tem pastor que não diz para você votar, mas ele fica dizendo em quem ele vota, em quem ele vota, em quem ele vota. E ele fala numa roda, e fala em outra, e fala numa... Tudo para tentar influenciar. Sabe? Eu e você temos que influenciar pessoas ao Senhor Jesus. Somos testemunhas de Cristo e não de nenhum político. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê sabedoria e que possamos sempre enaltecer e endeusar Jesus, porque Ele é Deus. A Ele nós nos curvamos, nós fechamos com Cristo, não com nenhum político. Nós adoramos a Jesus e nós confiamos nele e nele somente. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Eu convido você a orarmos juntos a Deus. E se essa live fez sentido para você, deixa aqui o seu curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos juntos pregando o Evangelho, sem bandeira de igreja e sem partido político. Apenas a Bíblia, a Palavra de Deus, porque isso é que faz sentido para todos nós. Um grande abraço a cada um de nós, que estejamos perto, bem perto do Senhor Jesus, porque falta muito pouco tempo para Ele voltar. Um grande abraço a você, eu convido você para juntos orarmos e buscarmos em Deus a sabedoria e a misericórdia sobre o nosso país. Então, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, essa foi uma live sincera, uma live de quem quer acertar. Algumas pessoas ficaram contentes com o que ouviram, outras ficaram profundamente decepcionadas, tristes. Senhor, nós queremos que o Senhor nos conduza. Nós sabemos que nenhum de nós é o paladino da verdade, nenhum de nós tem a verdade perfeita e absoluta, a visão completa e ampla. Nós sabemos que a nossa visão é sempre limitada e estreita. Por isso, Pai, nesse momento onde tudo está escuro, onde as crises se agigantam diante do nosso país, cuide de cada um de nós e cuide da nossa pátria. Cuide do nosso Brasil que nós tanto amamos. Nossas matas, nossas praias, nossas terras, nossa gente, nosso povo. Que o Senhor visite cada família. Que o Senhor ilumine cada cidadão brasileiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós diante das crises que estão chegando, que serão
tão devastadoras. Por favor, Jesus, dias difíceis estão diante de nós. Nos ajude a enxergarmos as coisas de maneira correta. Nos ajude a termos o equilíbrio bíblico. Nos ajude a vermos a postura de Cristo. Que tenhamos a nossa esperança no Senhor somente. Que a alegria da esperança esteja no nosso coração em Jesus. Que a nossa confiança seja depositada no Teu Filho e não em homens. Que possamos colocar nossa vida diante do Senhor a cada instante, a cada momento. Cuida de nós, cuida do nosso país, conduza os caminhos econômicos, sanitários e políticos. Que o Senhor esteja à frente de tudo e de todos e que possamos ter a certeza de que o Senhor não irá nos abandonar. Nesse momento tão complexo e difícil, o Senhor permanecerá conosco, com os nossos filhos. Permaneça ao nosso lado, Pai, por favor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração, pelo seu amor. Obrigado a todos aqueles que são inscritos no canal, a todos os membros do canal. Obrigado por cada like que vocês têm dado, os comentários que têm feito, positivos, comentários amenos, comentários cristãos. Que Deus abençoe muito você, muito sua vida, sua família. Ajude a compartilhar essa live pelo Facebook, compartilhar essa live pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para que haja luz na mente e no coração de mais e mais pessoas. Um grande abraço a cada um de vocês, que Deus continue cuidando da sua família, da sua vida, cuide-se. Se você puder ficar em casa, fique, certo? Se você não puder, tome todos os cuidados, ore muito a Deus e vamos juntos atravessar essa crise unidos pelo poder, pela graça e pelo amor de Cristo ao redor sempre da Bíblia, que é o nosso guia. Nele, em Jesus, podemos confiar. Um grande abraço a você, fique com Jesus e obrigado sempre. Tchau.